Vejam, a questão, o Bernardo está trazendo aqui, suscitando o fato do site da TASS anunciar que a Rússia pretenderia inspecionar os navios, né? Bom, sobre o aspecto legal, se essa inspeção for feita em águas territoriais ucranianas ou em águas territoriais em águas internacionais, isso efetivamente vai gerar uma reação, não só da OTAN, não só da Ucrânia, como eu acho que politicamente é uma questão muito delicada para a Rússia. Porque, gente, vocês têm que considerar que as reações que acontecem, até por parte dos países que são membros dos BRICS, muitas vezes elas consideram questões de política interna desses países. É o caso, por exemplo, da situação do Irã em relação à questão da integridade territorial da Ucrânia, porque o Irã tem minorias árabes, tem minorias curdas, tem minorias turquificadas, tem pleitos secessionistas no Baluquistão. Então, quer dizer, vocês têm todas essas questões aí, efetivamente, a serem consideradas, tá? Vocês têm todas essas questões aí a serem consideradas. Eu acho que alguma coisa que precisa, nesse momento, ser considerada é que, quando o embaixador fala nessa possibilidade de que haja um enfrentamento em função dos desgastes que estão sendo criados em diversas frentes, vocês têm que considerar que os Estados Unidos estão usando o chamado soft power, não é? Para tentar criar um cerco à Rússia. Então, já tentaram, até com o próprio Irã. Tentaram com o próprio Irã como? Tentaram com o próprio Irã criando expectativa por parte de alguns parceiros da OTAN na Europa de ressuscitar o JCPOA e de ressuscitar as compras do petróleo e gás iraniano como uma forma, como um subterfúgio para tentar trazer de volta o Irã para a esfera da influência desses países. Outra questão que eu quero colocar para vocês e que é muito importante dentro desse contexto é que nós podemos observar hoje que vários países europeus começaram a comprar o gás e o petróleo iranianos, algo que já não estava mais acontecendo há algum tempo. A questão do JCPOA como princípio unitário de tentativa de criar constrangimento aos iranianos, no sentido de que eles não possam ser detentores da tecnologia nuclear, a priori para fins pacíficos, isso está efetivamente exposto, né? Porque no momento anterior, mesmo quando o Trump sai do acordo, você tem algum tipo de coesão, mesmo em relação à própria atitude da Rússia, no que tange a tentativa de criar restrições à posição dos iranianos. Agora, uma coisa é a Rússia antes do conflito de 24 de fevereiro do ano passado, outra coisa é a Rússia de hoje. Sobre Paulo Gatti, um abraço, obrigado pela presença, obrigado. Daqui a pouco eu passo pelos superchats. Quero já agradecer de antemão. Gente, houve esses dias aí a coisa do Sukhoi 35, muitos rumores que os iranianos teriam reclamado sobre a demora, algumas pessoas dizendo que os iranianos já pagaram e não receberam. Os Sukhoi 35, não é? Eles foram direcionados, os últimos Sukhoi 35 foram direcionados para a Força Aérea Russa. Eu acredito que, de alguma forma, os iranianos compreendam a necessidade desses Sukhoi 35 para a Força Aérea Russa, até com a notícia da possível aproximação da entrega dos F-16 para os ucranianos, até com as notícias também recentes de que houve deslocamento de aviões dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Alemanha, para as fronteiras da Polônia, para as fronteiras ali dos países bálticos, para as fronteiras agora também da Finlândia e futuramente da Suécia. Então, todo esse conjunto, todo esse contexto, talvez faça com que os iranianos compreendam de alguma forma o dado que os russos adiaram a entrega desse Sukhoi 35. Eu entendo que o adiamento do Sukhoi 35 ele se dá em função de uma prioridade para o esforço de guerra russo. Agora, você tem um outro ponto, que foi essa questão aí dos russos se reunindo com os países do Conselho de Cooperação do Golfo, ouvindo um pleito territorial dos Emirados Árabes Unidos contra o Irã e, de alguma forma, emitindo um comunicado conjunto que subscreveria, chancelaria essa posição. Um ponto fundamental aí a ser considerado é que o Abdollahian e o Lavrov teriam conversado ontem e as chancelarias teriam entrado num acordo com os russos remarcando que respeita a integridade territorial do Irã. Tá? Então, vamos considerar que a questão de tentativas de criar turbulência no ambiente russo-iraniano sejam, nesse contexto, marginais. Por que marginais? Porque provavelmente eles vão precisar muito um do outro num curto espaço de tempo. Então, por precisarem muito um do outro num curto espaço de tempo,
efetivamente, eu não quero crer que as relações russo-iranianas sejam abaladas de maneira definitiva. E aí vem a questão, os Estados Unidos estão levando porta-aviões, estão levando aviões, estão levando uma série aí de recursos para a região do Golfo Pérsico. E, nesse momento, volta a ideia de que se alguma coisa for construída, uma aliança que leva à liderança curda do Iraque, com a Turquia entrando no Kurdistão iraquiano com 15 mil homens, e leva a liderança curda do Iraque para Baku, com a visita na semana que vem do Benjamin Netanyahu ao Erdogan. E o seu Erdogan, que sempre diz que é líder campeão da amizade com os palestinos, isso é para o público interno, tá, gente? Porque, na realidade, a aliança, principalmente dos setores de inteligência de Israel e da Turquia, nunca cessou. Lembrem-se quem capturou Abdallah Öcalan na África. E aí vocês vão entender de forma mais clara. O que está se construindo, o que está sendo construído nesse momento, inclusive, e eu já disse isso em outras oportunidades, também tem relação direta com a quantidade de armamento que Israel envia para o Azerbaijão, que não é necessariamente armamento que o Azerbaijão precise empregar na quantidade que está recebendo nesse momento, em caso de conflito, diretamente com a Armênia, vamos colocar assim, mas é uma forma de chantagear a Rússia em relação à possibilidade de você criar no Azerbaijão um fenômeno parecido com o que o Irã representa para o Hezbollah, só que o Azerbaijão representaria para aquelas populações do Cáucaso Norte. Ingushétia, Chechênia, Daguestão, lembrem-se os senhores do que aconteceu, não é? Do que aconteceu em relação à questão do senhor Zohar Dudayev, lá na Chechênia nos anos 90, nas duas guerras da Chechênia, depois com Bassayev, da onde vinham as armas para os chechenos que lutaram contra os russos e que na primeira vez, de alguma forma, acabaram colocando o exército russo para fora de Grozny. Eu vou ser muito franco, certamente os serviços britânicos, os serviços israelenses, os serviços turcos estavam profundamente vinculados a essa força que tinha a liderança chechena, com 1 milhão de habitantes, um pinguinho, né, no meio do Cáucaso russo, e que deu tanto trabalho para o exército russo. Naturalmente, o senhor Zohar Dudayev, que era um tenente da Força Aérea Russa, ele tinha estreitos contatos no momento em que há a secessão, a separação, o final da União Soviética, com inteligência israelense, com inteligência turca e com inteligência britânica. E muita gente cogita que essa tríade, pelo menos, esteja muito vinculada ao apoio logístico à Ucrânia para os ataques que são realizados no Mar Negro, ou contra o Moskva, ou contra a Ponte da Crimeia, ou reiterado ataque contra a Ponte da Crimeia. Quer dizer, eu acho que existem situações, não é, que efetivamente precisam ser consideradas. Pedro Gonçalves, a questão do Azerbaijão e a sua população em relação ao Irã, em relação à Rússia, é muito mais, assim, eu diria, uma tentativa de utilizar como um objeto de chantagem potencial, porque, veja, o Azerbaijão também tem negócio com a Rússia. O Azerbaijão tem negócio com a Rússia, tem negócios com a Socar russa, tem 20% do campo de Shah Deniz, né, que é um campo importantíssimo no Mar Cáspio. Muitos dizem até que parte do aumento na exportação de gás, principalmente para a Europa do Leste, que o Azerbaijão tem feito, Bulgária, Romênia, Albânia, inclusive chega à Itália, que parte desse gás seria gás russo, né? Então, o Azerbaijão não rompeu com a Rússia. O Azerbaijão ele atua como uma mini Turquia em relação à Rússia e em relação à OTAN. Mas é um objeto de chantagem permanente em relação à força da Rússia no Cáucaso e à força da Rússia não apenas no Cáucaso Sul, mas também no seu Cáucaso, no Cáucaso Russo. Disso aí vocês não tenham absolutamente nenhuma dúvida. E tudo que eu estou colocando aqui para vocês corrobora, chancela a ideia que efetivamente... Vamos fazer inscrição no canal, pessoal, quem estiver chegando aí, faltam 4 inscrições para a gente chegar aos 167 mil. Que efetivamente, tá, nós estejamos construindo condições para uma guerra de grande envergadura. Porque você tem múltiplos pontos, se não conflagrados, absolutamente tensionados. Eu já falei sobre alguns. Eu já coloquei aqui algumas questões que são fundamentais, que são importantes. Quando você fala no restabelecimento do acordo de grãos e você olha para a situação
da própria dificuldade, não é, que tem os ucranianos em relação ao transporte de grãos, você vê que os russos eles tentam destruir silos, tentam destruir infraestrutura portuária. Isso aí, gente, nada mais, nada menos do que eu vejo, inclusive vou falar isso para vocês pela primeira vez. Vou falar pela primeira vez isso para vocês. Para mim é muito menos uma represália em relação ao segundo ataque contra a ponte da Crimeia do que uma represália em relação ao Erdogan, porque o Erdogan, ele fez o seguinte, o Erdogan, dependendo de como vocês queiram tratar, ele fez o seguinte, ele libertou os líderes do Azov de maneira unilateral. Ele, na realidade, criou toda uma situação para permitir o acesso mais fácil da Suécia à OTAN, em função de vantagens que os Estados Unidos divulgaram na relação com a Turquia, e outros que provavelmente não tenham divulgado e devam acontecer, inclusive a própria autorização para fazer o que quiser no Kurdistão iraquiano e a própria autorização para continuar operando dentro da Síria, né? Eu acho que isso tudo está dentro do pacote, né? E eventualmente até para desestabilizar o Líbano, esses pleitos absurdos, esse cerco asqueroso e nojento contra a população da República de Artsakh, 120 mil pessoas cercadas, as pessoas passando fome.